Nesta parte do curso, vamos estudar a questão de por que rezar pelos mortos. A palavra purgatório não existe na Sagrada Escritura. Existe sim a sua realidade no Antigo e no Novo Testamento e também na tradição. A definição de purgatório é o estado transitório de purificação. É o estágio em que as almas dos justos completam a purificação de suas penas devidos pelos pecados já perdoados antes de entrar no céu. A existência do purgatório se prova pela Bíblia e pela tradição e a razão humana. Os soldados judeus rezavam pelos mortos na guerra, para que seus pecados fossem perdoados. E puseram em oração para impor-lhes o perdão completo do pecado cometido. 2 Macabeus 12:42. Os soldados mortos em combate foram encontrados segurando nas mãos objetos consagrados aos ídolos. Em seguida, Judas Macabeus fez uma coleta enviando a Jerusalém 10 dracmas para que se oferecessem sacrifícios pelos pecados. 2 Macabeus 12:43-46. Judas Macabeus e seus soldados estavam profundamente convencidos de que podiam libertar dos pecados os seus amigos mortos através das orações e sacrifícios. Os protestantes, para negar a existência do purgatório, dizem que os livros dos Macabeus não são inspirados. Todo que falar contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste mundo, nem no o que há de vir. Mateus 12:31-32. B. Aqui Jesus admite a possibilidade de que as penas dos pecados podem ser perdoados depois da morte. Se a obra de alguém se extingue, sofrerá a perda, ele mesmo, porém, será salvo, mas passando de qualquer maneira pelo fogo. 1 Coríntios 3:15. Aqui São Paulo admite claramente que aquele cujas obras foram imperfeitas no momento da morte se salvará, mas primeiro deverá passar pelo purgatório para ser purificado. O purgatório e a tradição. Toda a tradição, os túmulos, as catacumbas, a doutrina dos padres da Igreja atestam a existência do purgatório. Uma vez por ano, oferecemos sacrifícios pelos mortos, como se fosse o dia de seu aniversário. Tertuliano 160-240 depois de Cristo. Deus do meu coração, te peço pelos pecados de minha mãe. Santo Agostinho, livro 9, capítulo 13. Nos túmulos dos primeiros cristãos, lê-se até hoje: lembrai-vos de nós nas vossas orações, nós que morremos antes de vós. A razão demonstra a existência do purgatório. Nada de impuro ou manchado pode entrar no céu. Isaías 35:8, Sabedoria 7:25, Apocalipse 21:27. Se uma pessoa morre em pecado venial, não pode ir para o inferno, mas também não pode ir direto para o céu, pois nada de impuro pode entrar na Jerusalém Celeste. Apocalipse 21:27. É claro que deve existir um estado intermediário em que as almas dos mortos possam purificar e depois subir para a glória, para gozar a felicidade
com Deus face a face. Este lugar, então, é o purgatório. Nesta outra parte, agora, vamos explicar por que batizar as crianças. Quase todas as denominações protestantes não batizam as crianças, porque dizem eles que é contrário à Bíblia. Além disso, continuam os mesmos. Para ser batizado, é preciso se arrepender dos pecados, e as crianças não têm condições de arrepender dos seus pecados, afirma os protestantes. Doutrina da Igreja Católica: batizar as crianças é conforme a Bíblia de fato. A. O batismo os torna filhos de Deus e herdeiros do céu. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. João 3,5. As crianças também têm direito de se tornar filhas de Deus. Quem pode tirar este direito das crianças? As crianças recém-nascidas não têm nenhum pecado atual. Por isso não é preciso nenhum arrependimento para serem batizadas. O arrependimento só é necessário para os adultos capazes de pecar. C. Jesus disse: Ide, pois, e ensinai todas as gentes batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19, Marcos 16:6. Jesus diz: batizai todas as gentes. Será que para os protestantes as crianças não são gente? D. As crianças são batizadas na fé dos pais. Os pais é que devem desenvolver a fé dos seus filhos, que foram batizados, educando-os nessa fé. Batizar as crianças é conforme a Bíblia e a tradição. Nos Atos dos Apóstolos consta que os discípulos batizavam famílias inteiras. Se presume que nas famílias sempre tem crianças. A. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhes as chagas imediatamente. Foi batizado ele e toda a sua família. Atos 16, 32 e 33. As crianças também fazem parte da família. B. Lídia, vendedora de púrpura, foi batizada com toda a sua família. Atos 16, 14 e 15. Batizai também a filha de Estéfanas. Coríntios 1,16. Nestas 3 vezes em que os apóstolos batizaram, eles o fizeram por infusão e não por imersão, pois não havia nem rios nem riachos, porque estavam em casa ou no cárcere. Nesta parte do curso, vamos agora estudar um pouco sobre a fundação da Igreja Católica. A. Os primeiros apóstolos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão Pedro, irmão de Simão. Lançava as redes no mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixando as redes, seguiram-no. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes no barco. Logo chamou, e eles, deixando o pai, Zebedeu com os empregados, seguiram-no. Marcos 1, 16, 20. E tornou-se a sair à beira-mar. Viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Marcos 2, 13, 14. Esses foram os primeiros apóstolos chamados por Jesus, que se juntaria aos demais, que seriam escolhidos e formariam o grupo dos 12.